Se a Nayara de 10 anos atrás me visse aqui, nesse momento, ela ia dizer assim, tá louca? A gente prometeu que nunca ia fazer isso. Oi gente, tudo bem? Naizinha tá aqui de volta. Vocês estão vendo aqui o título sobre o que a gente vai falar hoje. Esse é um vídeo de uma collab que eu tava super ansiosa pra fazer com as minhas amigas do MeDisturbe. E também um vídeo de primeiras impressões, que pra mim é uma realização pessoal tá fazendo esse vídeo, porque ele mostra o meu crescimento como pessoa acima de qualquer coisa, né? É um dos pontos, né, do meu crescimento como pessoal acima de qualquer coisa, e eu vou te explicar por quê. Primeiramente, se você tá chegando aqui de paraquedas, se essa é a primeira vez que você tá aqui no site da Nai, seja muito bem-vindo. Esse é o meu cantinho, onde a gente fala sobre livros, cultura geek, cultura pop e um monte de outras coisas, então já não deixe de se inscrever, aliás. E acompanhe aqui o canal porque tem muita coisa boa vindo por aí. Voltando sobre o assunto de Crepúsculo, esse é um exemplo de pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para evoluir como ser humano, principalmente, e como leitor. Vou te falar. Quando esses livros foram lançados, né, há uns 10, 15 anos atrás, eu não era muito da vibe de livros de romance, de filmes de romance, e na verdade a minha opinião sobre essa saga, sobre essa história, ela foi formada muito pela opinião dos outros, né, sobre as coisas que eu ouvia. Então assim, eu já tinha na minha cabeça que tipo, história de vampiro, bela... Mas por que que eu tinha essas impressões, ou por que que eu achava isso? Se eu nunca tinha lido, se eu nunca tinha assistido. E também, como uma pessoa totalmente por dentro ali do fandom de Potterhead, e sempre nas redes sociais tinha aquelas discussões, né, aquelas brigas, né, tipo de quem era a melhor saga, quem era o melhor fandom e tal. Isso contribuiu muito para que eu tomasse ranço, né, sem mesmo nem conhecer. O que que acontece? Fandoms, fã-clubes e enfim, é muito legal porque você interage com pessoas que têm o mesmo gosto que você, com pessoas que têm o mesmo pensamento do que você, pelo menos na maioria das vezes e tal. E é legal você compartilhar esse amor que você sente por uma saga, por um programa de TV, enfim, pelo mesmo sentimento em comum, pelaquela mesma coisa. Só que também é um dos meios mais tóxicos, principalmente na internet e principalmente no dia de hoje. Mas esse não é o assunto do vídeo, a gente pode falar disso sobre num outro vídeo. Vamos focar aqui sobre o Crepúsculo. Quando foi mais ou menos no ano passado, eu fiz uma listagenzinha com alguns livros e adaptações que eu nunca tinha visto, nunca tinha assistido, que eu queria muito ler. Joguei Crepúsculo no meio dessa lista. Eu fiquei pensando, né, assim, de uns tempos pra cá, uma das coisas que eu mais falo, talvez, aqui no canal, e que, assim, pra mim, pra vida, como é importante você ouvir o outro, mas mais importante ainda é você ter as suas próprias opiniões, você ter as suas próprias conclusões, baseado nas suas experiências, naquilo que você aprendeu, de uma forma geral, e eu não tô falando só com relação à leitura. É importante a gente saber o que o colega achou, mas aquilo às vezes não significa que eu vou ter o mesmo sentimento. Até mesmo porque, principalmente com o livro, ele mexe muito com o seu sentimento, com o tempo. Que inclusive o tempo é um fator de que eu vou falar sobre esses livros. E às vezes o tempo do colega não é o mesmo tempo que o seu, o sentimento do colega não é o mesmo tempo que o seu. Então assim, é muito importante você ter as suas próprias opiniões. E eu tenho trabalhado muito, né, sobre isso, não apenas com relação aos livros. Começou a ser mais pertinente e presente essa ideia de, talvez, quem sabe, ler Crepúsculo. E aí chegou... Primeiro eu vi uma promoção na Amazon, comprei o primeiro livro de promoção. Depois eu achei os 2 últimos livros num sebo aqui bem próximo e com um preço irresistível. Depois eu postei que só faltava o segundo e eu ganhei o segundo. E aí, no mesmo período que eu consegui completar os 4 livros, a Stephenie Meyer quem diz assim, vem cá, deixa eu te colocar no meu colo, deixa eu te receber assim, sabe? Deixa eu mudar, mantenha a sua mente aberta assim pra você mudar a sua opinião. Senta aqui que eu quero te contar que aquele livro lá que eu comecei a escrever há tantos anos atrás e não terminei, eu vou lançar. Gente, aí começou a ficar insuportável a internet, porque se tu chegava no Twitter, as pessoas só falavam de Midnight Sun, só falavam de Edward Cullen, só falavam de Bella Swan. Se você vinha pra esse booktube, todo mundo só falava disso. Se você abria as histórias da Bárbara Sacco, acabou que só dava Crepúsculo. Então assim, gente, eu não tenho como fugir, eu vou ler Crepúsculo. Peguei esse bebezinho aqui, comecei a ler. Cada vez que eu achava alguma coisa insuportável, que eu julgava ser insuportável na Bella, mas eu queria ler,
porque eu queria saber assim, não é possível que essa menina vai ficar desse jeito até o final. Quanto mais eu lia algo que me incomodava nesse livro, mais eu queria ler, porque eu ficava, não é possível, não é possível. De uma forma geral, falando, eu fiquei totalmente rendida por esse livro, por essa saga. Eu acho que eu li esse primeiro livro em menos de 48 horas. Sim, é um livro que tem muitos problemas na questão de que se ele tivesse sido escrito hoje em dia, graças a Deus, né, com a cabeça que as pessoas têm tendo hoje em dia, com a forma com que a gente está mudando e melhorando o nosso ponto de vista como sociedade. Sim, tem muitos problemas aqui, mas não tira de forma alguma o mérito de como é uma obra boa, é uma história boa. Sim, totalmente, um mundo de vampiros totalmente diferente do que a gente costuma ver nesses filmes, né, de mistério, de terror, enfim, de todo esse mito que a gente já havia conhecido. Eu gosto dessa coisa, dessas histórias de que a gente pode estudar e conhecer um pouco mais sobre o universo que é totalmente diferente do nosso. E eu me apaixonei. Eu poderia escrever um livro dizendo como eu me apaixonei por um vampiro, mas aí também já é outro assunto. Quando eu terminei de ler Crepúsculo, eu fui logo correndo pra assistir o filme, e eu assisti 2 vezes o primeiro filme. E o meu primeiro sentimento foi: que maquiagem horrível é essa? Que roteiro super mega bem adaptado à vista, né? Achei um roteiro muito bem adaptado. Tem sim, lógico, seus furos, seus pontos de melhoria, mas eu gostei muito. E a minha segunda impressão foi que, tipo assim, esse cara aí que vai ser o Batman. Eu vi a internet inteira julgando Robert Pattinson por ele não ter o perfil de Batman, por ele não ter atuado bem em Crepúsculo, por conta disso, por conta daquilo. Mas existe uma coisa chamada livro, que ela é totalmente diferente da adaptação dessas obras cinematográficas. São roteiros diferentes, são obras diferentes, são maneiras de trabalhar diferentes. Ok, a gente já sabe disso, entendi totalmente. Mas o que ele entregou ali, pra mim, é o Edward livro. E eu fiquei muito feliz. Eu descobri assim, muito feliz. Eu descobri assim aos poucos que... Mas vamos continuar aqui. Aí a gente vai parar no segundo livro. No mesmo dia que eu assisti o Crepúsculo, eu já comecei a ler o segundo livro. E quando eu terminei de ler o segundo livro, o meu sentimento foi o quê? Cadê meu Rivotril? Porque, meu Deus do céu, eu acho que foi o livro mais deprimente que eu já li na vida. Isso aqui a gente não aprende a ter uma dor de cotovelo, não. A gente aprende o que não fazer quando se está com dor de cotovelo. Bella, a minha vontade era te pegar e te sentar aqui. Amiga, reage. Amiga, não é assim. Acorda, querida, porque vamos lavar uma louça. Porque sobre Jacob, eu queria muito defender ele, mas ele não deixou muitas vezes, né? Na minha opinião, é o pior livro da saga. Ainda assim, é um livro que ele passou tanta emoção, sabe? Assim, eu pude sentir a tristeza dela por ela. Juro. Eu pude sentir, assim, na pele. E o filme é notoriamente melhor do que o primeiro. Com toda essa depressão da história, assim, eu prefiro pular a vinda, o comentário sobre Lua Nova. Porém, eu tenho um adendo pra fazer. Stephanie, querida, se você estiver vendo esse vídeo, foca nos boletos dos seus netos e dos seus bisnetos e dá pra gente essa versão contada pelo Edward, porque com tanto lugar no mundo pra ele ir, ele se embrenhar dentro da favela do Rio de Janeiro pra fugir da Bella. E aí a gente vai chegar no quê? No Eclipse. Esse aqui pra mim é o melhor livro dos 4, pelo menos até agora. Eu também queria muito ver esse livro sendo contado do ponto de vista do Edward. Eu queria socar a cara do Jacob em muitos momentos aqui. E o crescimento da Bella, que ela começa, tipo assim, a dar um boom, sabe? E na verdade eu não sei se eu comecei a observar o crescimento dela aqui por de fato ela crescer, ou se entre um livro e outro eu me peguei pensando. E eu cheguei a algumas conclusões, até mesmo como humano, né? Tipo assim, sair do foquinho de leitora, e Nayara foi pensar, foi raciocinar. Por que incomoda tanta gente esse jeito da Bella? Me incomodou real essa forma com que... Não que ela se autodeprecie, mas a forma com que ela exalta os outros, deixando ela de lado. Todo mundo é melhor do que ela, todo mundo é mais bonito do que ela, todo mundo ela pode cuidar e pode resolver os problemas de todo mundo, menos os dela. E quando ela começa a falar dela, é tudo como ela fosse a coitadinha, o tempo todo. Só que às vezes ela não consegue ver o tamanho da força com que ela tem, né? A pessoa abdicar de
de mudar de estado, de mudar assim a sua vida para dar mais liberdade, felicidade para os outros, e mesmo que isso cause a sua infelicidade, abrir mão da sua própria vida para poder estar dentro da vida de alguém, e várias outras coisinhas, né? A forma com que ela se vê diminuída, feia e tal, em comparação aos outros que são sempre muito brancos, muito bonitos, que aí é outro ponto da história que me incomoda também nessa questão social, enfim, outro patamar da questão. E aí eu peguei me refletindo por que isso na Bella me incomodava tanto. E eu cheguei à conclusão de que, tipo, eu era a Bella. Eu sou a Bella em muitos momentos, sabe? E depois que eu parei pra perceber isso, eu vi que muita gente, muitas meninas, muitas mulheres se enxergam tanto no personagem. O quanto isso é importante pra gente como sociedade, a gente avaliar sobre isso. Quantas pessoas se sentem deslocadas e estranhas, quantas pessoas se sentem diminuídas, toda essa questão sobre o bullying, toda essa questão de a gente tá colocando muita responsabilidade, às vezes mais do que deveria nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Eu comecei a me ver em determinados sentimentos, da forma com que ela descrevia o sentimento de como ela se sentia com relação às outras pessoas. Eu me via muito. As minhas amigas sempre eram mais inteligentes, mais bonitas. Os meninos olhavam primeiro pra elas e tal. Eu não conseguia me ver como talvez eu realmente era. Existia uma capa na minha frente, sempre endeusando as pessoas, automaticamente me diminuindo. E a Bella faz muito isso. Ela sempre tá cuidando dos outros e esquecendo um pouco de si. Então, talvez esse seja um dos motivos que tenham me incomodado muito na forma com que ela é, da personalidade dela. E depois que eu entendi isso, eu vi nos comentários dos vídeos de alguns youtubers que eu tava acompanhando sobre o assunto na plataforma, e eu vi que muita gente tem o mesmo sentimento, sabe? De se achar deslocada, de se achar estranha, de se achar inferior. E com isso, em Eclipse, eu cheguei ao meu patamar de que sim, eu gosto da Bella. Eu comecei a torcer real e oficial por ela. Eu dei muitas gargalhadas com esse livro. Muito. Eu quis pegar a cara do Jacob e arrastar assim, meu filho, não é assim. Olha, eu sei que você é todo glorioso nos seus músculos, eu sei que as suas intenções são melhores e que de fato ela seria muito bem feliz e resolvida se ela escolhesse você, mas vem cá, vamos sentar aqui do lado e vamos... Não é assim que se esfola um bote. Aí, seguido disso, a gente vai parar nesse quase calhamaçozinho aqui, Amanhecer. Eu gostei muito, porém pra mim é o mais problemático de todos os livros. Essas questões sociais de cor me incomodou, questão de como a Bella se via com relação às outras pessoas me incomodou, essa questão da Bella querer, tipo, morrer porque se o Edward não voltar, não queria ela, ninguém mais quer, não sei o que, me incomodou, mas existe um ponto nesse livro que me incomodou muito e vocês sabem qual que é. Tenho certeza que vocês sabem. Eu acho que, até tentando entender o lado da escritora como uma pessoa que formou ali, criou ali um mundo, e uma pessoa que gosta dessas coisas de tradição, de misticismo e tal, essa questão do imprint, eu achei até um certo ponto ok, muito legal e tal, mas questão da idade, sabe? Entre desses negócios, e a forma endeusada, como é colocada aqui, isso me incomodou. E me incomodou ainda mais a parte externa, né? Tipo, já saindo do livro, saindo do filme, aonde a autora, tantos anos depois, todas essas informações que a gente tem, todas essas evoluções de sociedade que a gente tem, tantos anos se passaram e a autora ainda não demonstrar que mudou com relação a isso, né? Em vez de ampliar o universo da saga, ela vem dizer que vai focar numa história que a gente pode tratar muito bem hoje em dia como pedofilia. Não vamos entrar nesses méritos sociais, embora que faça parte, né, das minhas impressões, da minha opinião com relação à saga, mas entre o livro e entre o filme, eu fico com o filme e a gente coloca o livro aqui, deixa ele de lado um pouquinho. E até então, eu queria dizer assim que eu me tornei, de fato, uma crepusculete, não sei como é que chama, já tô aqui com o meu sol da meia-noite. Que eu já li um pouquinho, não li muito ainda, porque eu fiquei com uma baita ressaca literária quando eu terminei de ler esses 4 livros. Eu não consegui assistir muita coisa que não tenha a Kirsten ou o Robin envolvido. Muita coisa aconteceu na minha cabeça, explodiu na minha cabeça dentro dessa ressaca literária. Já faz mais ou menos um mês que eu terminei de ler
os 4 livros e que eu assisti os filmes. Eu assisti várias vezes, repetidamente, todos os filmes. As minhas conclusões finais aqui. De fato, se a Nayara do passado tivesse assistido, lido, ela não ia gostar. Por essa forma tão melosa e dramática com que a Bella coloca todo o sentimento dela. Eu realmente tinha que ter lido, tinha que ter assistido tudo isso agora. Com o entendimento que eu tenho hoje em dia, com, sabe, a cabeça com que eu tenho hoje em dia, e até mesmo para talvez absorver de melhor forma todo o que eu acredito ser o ensinamento, né, que os livros, que a história tem a nos dar. Tem sim um lado místico, um lado assim histórico que eu amo, um lado de origem, e que eu senti muita falta nos livros ou nos filmes, como por exemplo toda essa questão entre ciência, religião e misticismo que o Carlyle muitas vezes ali levanta. E tocando no assunto do Carlyle, meu Deus, que paizão maravilhoso, não importa se tá vivo, tá morto, se tá gelado, se tá quente, mas eu gostaria de ter visto mais isso, sim, nas adaptações. E meu cooler preferido não é o Edward, embora eu entre Team Jacob e Team Edward, eu seja Team Edward, principalmente depois de começar a ler Sol da Meia-Noite, mas a Alice, eu queria ser amiga da Alice, gente, maravilhosa, rainha, o resto nadinha. Emily, assim, é o sem noção, o melhor sem noção que a gente pode citar aqui da saga. Jessica Embuste, Charlie e Bella, eu senti muita falta desse relacionamento assim tão gostoso que eles aprenderam, né, um ao outro, eles aprenderam juntos a se amar, se pai e filho, e isso foi incrível. Seth, melhor lobo, né, depois do Jacob, é claro. Eu tô apaixonada. Vou falar de Sol da Meia-Noite num próximo vídeo. Eu ainda tô lendo, né, tô amando. Também segue a linha de problematização, segue, né? Não dá pra gente dizer o cara segue a menina, o cara arromba a casa dela pra ver ela dormindo e a gente achar isso normal. Tem mais coisas que tipo assim, mais impactos que causaram na minha vida, mas que a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que a minha experiência tardia, ela sirva de alguma forma pra te dizer que o tempo de leitura não é o tempo de leitura do YouTube, do Bookstore. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, nem deixar seu comentário aqui embaixo. Me fala o que tu achou. Quais desses livros é o teu preferido da saga? Quais dos teus filmes são os preferidos? E quais são os ensinamentos que tu teve com essa saga, tá? Te espero no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!